Eu quero mostrar para vocês nesse vídeo um procedimento para ajuste ou regulagem das folgas da válvula do cabeçote do motor AP. Então esse é um procedimento que se aplica a esse modelo aqui, né, de motor, mas também outros motores aí que utilizam o mesmo tipo de mecanismo para acionamento das válvulas. Você pode usar esse mesmo procedimento aqui. Então esses motores, eles possuem um mecanismo de válvula, de acionamento das válvulas, né? É um acionamento direto do comando em cima da cabeça de válvula, né? É um mecanismo chamado aí OHC, né? Que significa eixo de comando sobre cabeça, né? Ou seja, ele está em cima da válvula. E diferente de alguns outros modelos, esse aqui não tem balancins nem varetas, né? Mas ele tem aí o comando já instalado direto no cabeçote aí em cima das válvulas, e os excêntricos eles acionam aqui uma montagem, né? Que não sei se vocês estão vendo aqui, tem algo semelhante a o pessoal chama aqui de copinho, mas na verdade isso aqui já é o tucho. E aqui em cima do tucho você tem pastilhas, né? E todo esse conjunto ele atua aí diretamente em cima da válvula. Então quando o excêntrico passa lá, pressiona todo o conjunto, provocando aí a abertura das válvulas. Nos motores CHT, a ajustagem da folga das válvulas é bem mais conveniente do que nesse caso aqui, porque ele usa balancins e lá ele tem os parafusos e contraporcas, né? Semelhante ao sistema utilizado aí nos Fuscas, por exemplo. E ali tudo que você tem que fazer é tirar aí a tampa do cabeçote, né? A tampa de válvulas. Aí você rapidamente já tem acesso ali ao conjunto de acionamento das válvulas. E aí você vai girando o motor para posicionar aí os cames referentes ao cilindro que você quer regular as válvulas lá. E com o calibre de lâminas como esse daqui, você verifica a folga. E aí, caso haja necessidade, você atua no parafuso, né? Ajustando a folga. Já no caso dos motores AP, que usa um mecanismo aí parecido, né? É o mesmo mecanismo, na verdade, que é utilizado nos motores Fire, nos motores Fiasa aí que equiparam os Fiat Uno, Premium, Fiorino. Aqui o processo já é um pouco mais complicado e você precisa de algumas ferramentas especiais. Eu não tenho essas ferramentas, então aqui eu vou ter que ir um pouco além de apenas tirar a tampa, né, de válvulas para realizar o procedimento. Mas aqui o processo é o seguinte: aqui você tem que posicionar o eixo de comando de válvula. Eu ali uso uma chave de boca 19, uma chave estrela, no parafuso ali da polia do eixo de virabrequim, para girar o motor sempre no sentido horário. E aí eu vou girando até que os dois cames aqui do cilindro que eu quero verificar a folga estejam apontados para cima, né? No caso aqui o cilindro ele está com as duas válvulas completamente fechadas, e isso aí me possibilita, com o calibre de lâminas, verificar as folgas, né? Aqui previamente eu já removi os agregados aí, filtro de ar, a tampa ali do cabeçote, e vou ter que fazer mais algumas coisinhas aqui. Mas antes, de cara, o que você precisa ter nesse caso aqui? Se você for fazer apenas aí a verificação, você precisa ter um calibre de lâminas em milímetro. Você vai precisar ter, né, um jogo de chavezinha básico aí, uma chave caixa, uma chave estrela ou combinada, porque você vai precisar folgar as porcas aqui, remover. São porcas chave 10, rosca M8, para você poder tirar ali a tampa de válvula, os agregados, né? Esse pequeno defeito plástico que fica aqui em cima. E aí você tem acesso ao eixo de comando e todo o mecanismo aí de acionamento das válvulas. E claro, você precisa ter as informações técnicas, né? No caso aqui, as especificações
das folgas das válvulas, que pelo manual aí de reparação do motor AP que eu tenho em formato digital, eu já anotei aqui. Para as válvulas de admissão, a folga é de 20 centésimos, mais ou menos 5 centésimos. E escapamento, 40 centésimos, mais ou menos 5. Então significa que na admissão você pode ter uma folga variando aí de 0,15 a 0,25. E nas válvulas de escapamento você pode ter uma folga entre 0,35 e 0,45. Mas é claro que quando você vai fazer o ajuste das folgas, você tem que escolher a folga intermediária, que no caso aqui é 0,20 para as válvulas de admissão e 0,40 para as válvulas de escapamento, né? Então, uma vez que você tem esses valores, você vai fazer a verificação e, se for necessário, fazer a correção. Então, retomando aqui o processo da verificação das folgas, de posse da informação e do calibre de lâminas, o que você vai fazer? Aqui eu já posicionei de maneira tal que eu possa fazer a ajustagem no primeiro cilindro. Lembrando que aqui é o primeiro cilindro, o segundo, o terceiro e o quarto, né? Sempre você conta da polia ali para trás. E para você saber qual é a válvula de admissão e escape, é só você observar aqui os coletores, que eles estão alinhados com os cames respectivos, né? Então aqui nós temos o primeiro cilindro, coletor de escapamento. Então aqui é o came de acionamento para abertura da válvula de escape do primeiro cilindro. Aqui o coletor de admissão, então came de acionamento para abertura da válvula de admissão do primeiro cilindro. Esse raciocínio se estende às demais, né? Lembrando que a partir daqui você tem uma inversão, né? Aqui você tem escape, admissão, admissão, escape, né? Sempre observando a posição dos coletores. Então, novamente retomando aqui, uma vez que nós posicionamos aqui, né, giramos lá pela árvore de manivelas. Você nunca gira aqui pelo eixo de comando, não, viu? Sempre ali pela árvore de manivelas, ou levantando uma das rodas do carro aí com a quinta marcha engrenada, você gira o pneu para poder obter o giro do eixo de comando. Então, retomando mais uma vez, posicionei aqui os dois cames voltados para cima. Agora eu tenho a condição de fazer a verificação, que esse é o primeiro passo, né? Verificar. Então, uma vez que eu sei que a folga aqui da válvula de admissão varia de 0,15 a 0,25, você vai pegar o seu calibre de lâminas aí em milímetro, né? É sempre bom ter. Vai selecionar a lâmina de maior espessura ali em relação à folga que você quer medir. E no caso, como é válvula de admissão e a maior folga ali é 0,25, eu vou selecionar aqui o calibre, a lâmina, né, de 0,25. Então, 0,25 tá aqui, né? Vocês estão vendo bem aí. E aí o que é que a gente faz? Com o calibre de lâmina selecionado, você vem aqui, aqui é o came da válvula de admissão do primeiro cilindro, que já está pronto, né? E você tenta passar o calibre de lâmina ali entre ali as costas do came e o conjunto ali do tucho e pastilha, né? Então aqui o que acontece? Eu estou tentando passar o calibre de lâmina, mas ele não passa. Então significa que a folga é menor do que 0,25. Aí o que eu tenho que fazer é passar para a próxima, né? Menor, que aí seria no caso 0,20. Então vou pegar aqui minha lâmina de 0,20, ou seja, 20 centésimos de milímetro. E novamente eu tento passar e ela não passa. Então eu tenho que ir agora ao próximo, né, mais fina, que seria aqui no caso 0,15. 0,15. Então tá aqui o 0,15. Então 0,15
passa, né? Até com a relativamente folgada. Então aqui eu já consegui medir a minha folga. Ela está aí algo entre 0,20 e 0,15. Eu vou adotar 0,15 porque eu não tenho ali entre os calibres de lâmina nenhuma medida intermediária. Aqui previamente eu já fiz uma pequena tabela para fazer as anotações. Então cilindro número 1, válvula de admissão, a folga encontrada 0,15, né? Ou seja, 15 centésimos de milímetro. Próximo passo, eu vou agora para a válvula de escapamento. Raciocínio é idêntico, só lembrando que na válvula de escapamento aí a folga especificada ela varia de 0,35 a 0,45. Então novamente eu pego o calibre de maior espessura, que é 0,45, que seria a maior folga admissível aqui, e verifico que aqui não passa, né? Vou para a próxima medida aqui, menor do que 0,45, que é de 0,40. Então selecionado aqui a minha lâmina, novamente 0,40 não passa. Então vou para a próxima menor, que seria 0,35. Deixa eu só encontrar aqui o 0,35, porque eu estou filmando com a mão e realizando o procedimento com a outra. Então fica um pouco que 0,35. Então 0,35. Aqui novamente vem, tenta passar e ela não passa. Significa que a folga ainda está menor do que 0,35. Vamos para 0,30. 0,30. Selecionada 0,30. Está aqui a lâmina de 0,30 e tento passar, novamente ela não passa, então ainda está menor do que 0,30. A próxima seria 0,25. E 0,25 também não passa. A próxima da fila 0,20. E 0,20 passou. Passou aqui 0,20. Então vou e anoto o valor aqui na minha tabela que eu já fiz previamente. Então, primeiro cilindro nós temos 0,15 na admissão, 0,20 no escapamento. Vejam que o escapamento aí, a válvula está estrangulada, porque ela deveria estar com a folga ou entre 0,35 e 0,45. Então a válvula aqui ela está estrangulada, né, enforcada, a folga está menor. Aqui eu quero fazer uma pequena observação, né? No que as folgas das válvulas de admissão e escapamento elas influenciam no funcionamento do motor, né? Elas influenciam diretamente na performance, né? No rendimento, porque elas são responsáveis aí pelo momento da abertura e fechamento das válvulas, também o tempo de permanência de válvula aberta. Isso implica aí uma influência direta na eficiência volumétrica do motor. Então uma válvula com a folga muito grande significa que ela vai abrir menos, ou seja, o levantamento da válvula, que o pessoal chama lift, né, vai ser menor, vai admitir uma quantidade de mistura menor, se for a válvula de admissão, vai permitir uma menor passagem de gases de queima, se for de escapamento, você vai ter um tempo de permanência aberto menor. Então, no caso de válvulas muito folgadas aí, né, você tem o prejuízo para a performance do motor. Se a folga estiver muito pequena, válvula estrangulada, como a gente chama, isso também vai ser prejudicial. Você vai ter uma abertura de válvula maior, né, um levantamento maior, mas em compensação, com o aquecimento do motor, as peças se dilatam, então você pode ali de repente
Tem uma válvula que não fica completamente fechada, dando um pouco de passagem. Você tem um tempo de permanência aberto maior. Você tem uma menor troca térmica entre válvula e sede. Isso pode ocasionar até mesmo a queima da sede ou da própria válvula. Então, as folgas de válvula, elas têm que obedecer o especificado pelo manual do fabricante. Então, no meu primeiro cilindro ali eu já encontrei um problema, né? E aí esse problema vai ter que ser corrigido. E só mostrando aqui para vocês, se você vai fazer esse serviço, é importante, né, que você já tome os preparativos, né, prévios aí. No caso eu já fiz aqui algumas tabelas, né? E aí você vê folga medida, folgas desejadas, pastilhas instaladas, diferença folga medida, folga desejada e pastilhas a instalar. Então qual é o raciocínio aqui? Vou verificar as folgas de cada uma das válvulas aqui em cada cilindro, anotar. Depois eu vou ter que providenciar uma a um, né, para não me perder, a remoção das pastilhas, medir com o micrômetro para verificar qual é a dimensão dela, para a partir daí calcular, né, uma diferença entre a folga encontrada e a folga desejada, e a partir daí saber o quanto que cada pastilha vai precisar ganhar ou perder em espessura para que eu obtenha aí a folga desejada. Um outro ponto importante: todas as válvulas de escapamento devem estar com a mesma folga, e o mesmo raciocínio vale para todas as válvulas de admissão. Você não pode ter, embora ali você tenha uma variação, a folga, né? A admissão de 0,15 a 0,25. Então não posso ter de repente uma válvula de admissão do primeiro cilindro com 0,15, a do segundo cilindro com 0,20, a do terceiro com 0,25, a do quarto com 0,15 de novo. Isso não pode acontecer. As folgas têm que ser iguais para todas as válvulas de admissão, e o mesmo tem que acontecer para as válvulas de escapamento. Então, se uma válvula de escapamento do primeiro cilindro ela tiver com a folga de 0,40, todas as outras de escapamento têm que estar com a mesma folga. Porque se tiver diferença, o motor ele vai ficar com desequilíbrio aí, né? E aí você vai ter dificuldade aí para ajustar a marcha lenta, o motor fica com funcionamento irregular e etc. Então, minha ideia aqui é deixar todas as válvulas de escapamento com 0,40 e todas as válvulas aí de admissão com 0,20 de folga, porque no manual é o que recomenda, né? Ele pede aí que você deixe numa folga intermediária quando você vai fazer a regulagem. Eu vou continuar aqui para os demais cilindros e vou dar um pause aqui porque o procedimento vai ser idêntico para todos os demais. Mas daqui a pouco eu retorno aí com mais detalhes. Então aqui eu já fiz a verificação das folgas. E aí as folgas medidas estão aqui, né? As válvulas de admissão do primeiro cilindro, do 1 ao 3, estão todos aí com 15 centésimos, à exceção do quarto, que está com 10. A do quarto está estrangulada, né? 5 centésimos. As demais estão dentro da tolerância especificada no manual do fabricante, que é aqui de 0,15 a 0,25. As de escapamento estão quase todas fora aqui. A única que está dentro é a do quarto. Mas aqui nós temos já uma situação mais grave, que além de a maioria estar aqui estrangulada, né, enforcada, elas estão praticamente todas aqui diferentes. E isso aqui não pode acontecer. Então nós vamos tentar deixar todas aqui com 0,40 e todas as do lado de cá com 0,20. E aí, aqui do lado eu fiz uma outra tabelinha aqui: diferença, folga medida, folga desejada. Então eu coloquei todos com sinal negativo aqui, tá vendo? No cilindro número 1 eu coloquei aqui menos 5 centésimos. Por quê? O que eu quero dizer com isso? Porque aqui na admissão, né, de 0,15 para 0,20, que é a medida que eu quero chegar, a pastilha que está localizada ali na válvula do primeiro cilindro, ela vai precisar perder 5 centésimos. Então eu coloquei aqui menos 5. Então é o que a pastilha ali vai precisar emagrecer para que a folga fique conforme o desejado dentro da especificação, que é 0,20. Mesmo raciocínio aí para 2, 3. A quarta aqui está com 0,10
Então ela vai precisar emagrecer 10 centésimos, né? Porque 10 para 20 é 10. Então eu coloquei menos 10. Então a altura da pastilha ali ela vai ter que perder 10 centésimos. E é o mesmo raciocínio aqui para as válvulas de escapamento. Cilindro 1, a folga medida foi 25 centésimos. Então para 40 centésimos é uma diferença de 15. Então a pastilha vai ter que emagrecer aí 15 centésimos de milímetro. No 2 ela está com 30 ali, né, 0,30. Ela vai ter que emagrecer 10. Então assim sucessivamente até o quarto, né? Os valores aqui, a diferença entre folga medida e folga desejada, eu coloquei um sinal negativo aqui, simplesmente para me indicar que na pastilha aqui que eu remover, né? Cada uma dessas pastilhas eu vou verificar ali qual é a medida dela, quanto que ela vai precisar perder para ficar com a folga desejada e qual vai ser então a medida da nova pastilha que eu vou precisar inserir aqui para ficar com todas as folgas aí reguladas e dentro do parâmetro desejado. Então esse aí é o raciocínio, né? Então o que é que agora você precisa fazer nessa situação? Se você tivesse as ferramentas especiais, uma ferramenta ela encaixa aqui, né, entre um came e outro. Então no momento que você posiciona os cames do cilindro que você vai querer ajustar, no caso aqui está no cilindro 1, né? Se você for ver aqui tem uma marquinha, ó. Então ela está aqui na fase de queima do cilindro 1. As duas válvulas estão admissão e escapamento fechadas. Aí com a ferramenta especial você vai encaixar ela aqui, ela abraça aqui o eixo de comando e ela tem um ressalto que vai empurrar aqui os dois copinhos aqui dessas duas válvulas para baixo. E aí nesse momento você consegue ter um acesso com uma outra ferramenta para deslocar essa pequena pastilha aqui. Você consegue deslocar a pastilha e remover, e você vai, mede, vê qual é a diferença, vê qual é a pastilha nova que tem que entrar, insere a pastilha nova, verifica com calibre, mesma coisa aqui para outra válvula. E aí você vai girando lá o eixo de manivelas para ir posicionando, né? O próximo cilindro aí pela ordem de queima seria o cilindro 3, né? Esse daqui. Ele ficaria aqui com os dois caminhos voltados para cima. Aí novamente você inseriria aqui a ferramenta especial para pressionar ali os copinhos dos tuchos. Remove pastilha, mede pastilha, verifica a diferença, define a pastilha nova, coloca a pastilha nova, verifica de novo. E assim você vai, né? Girando, e de cilindro em cilindro, de válvula em válvula, você vai fazendo o ajuste e depois você verifica aí o resultado final. Eu não tenho a ferramenta, então no meu caso aqui eu vou ter que ir um pouco além, né? Aí já é um pouco mais trabalhoso. Então qual é o procedimento que eu vou ter que adotar aqui? Eu posiciono aqui o motor, né, com o cilindro número 1 em PMS e o cabeçote, deixa eu focalizar aqui, que é pronto. E o cabeçote com sua marca de referência aqui, faceado aqui com a face superior do cabeçote, né? Então aqui é cilindro número 1 na fase de ignição. Aí o próximo passo, o que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que folgar aqui o alternador, remover a correia trapezoidal aqui da bomba d'água. Já, né, eu estou com os agregados fora, então vou ter que tirar ali a polia da bomba d'água, a polia do eixo de vidro, a brequinha ali embaixo, aquela polia acessória. Vou ter que folgar aqui o tensor da correia, remover a correia dentada, para partir para o procedimento de remoção do comando. Eu vou ter que remover o comando para ter acesso às pastilhas aí. E aí o que é que eu vou fazer? Vou tirar de uma em uma. Tiro a pastilha do cilindro número 1, meço, coloco ela de volta aqui para não me perder. Faço com a pastilha aqui da válvula de admissão, né? Válvula de escapamento, válvula de admissão.
Tiro a pastilha, meço a dimensão dela, anoto ali, volto com ela para o lugar, vou para o cilindro número 2, mesma coisa para as pastilhas de escapamento de admissão, e assim até concluir aqui todas as medidas. Eu vou tirar as medidas de todas essas pastilhas, anotar elas aqui, e aí com base nas medidas das pastilhas que estão instaladas e da quantidade que elas vão ter que emagrecer, eu vou definir as dimensões das novas pastilhas que terão que ser inseridas para que eu obtenha aí a folga ou as folgas desejadas. Esse é o procedimento. Vou dar uma pausa aqui, posicionar a câmera e iniciar aqui o processo.